Pedro Rocha no Vasco, o empresário confirmou possibilidade. Além disso, tem também venda de Lucas Piton para um clube do futebol espanhol. Tem novidades com relação à situação envolvendo a chegada de um zagueiro, prioridade na colina histórica, grande oportunidade de mercado diretamente do Santos e muitas outras informações, até mesmo venda de mando de campo. Será que vem mais uma por aí durante este Campeonato Brasileiro, amigo? Olha, fique atento, fique ligado, pois você terá um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E para que isso aconteça, a sua ajuda é fundamental. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca aí dos 161 mil inscritos. E eu conto com você para tudo que você está fazendo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre uma situação com relação à venda de mando de campos. Por quê? Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí uma informação dada pelo jornalista João Gabriel Leiro, relacionado à possibilidade da partida entre Vasco da Gama e Bahia acontecer no estádio Mané Garrincha. Esse jogo tem o Vasco, né, como mandante, um jogo do segundo turno do Brasileirão, ou aliás, jogo do primeiro turno do Brasileirão que foi adiado. Jogo válido, salvo engano, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, naquela partida, tinha um jogo da Sul-Americana e exatamente por conta disso que o jogo teve que ser adiado. O Vasco ele já vendeu 2 mandos de campo durante essa temporada de 2025, especificamente o Campeonato Brasileiro, né? Um contra o Botafogo e outro contra a equipe do Palmeiras. Ambos jogos que seriam e deveriam ser realizados no estádio de São Januário, entretanto foram vendidos para o estádio Mané Garrincha, né? A Arena Mané Garrincha. A partir desse momento, da informação dada pelo jornalista João Gabriel Leiro, do Info Bahia, automaticamente a torcida do Vasco começou a se manifestar de uma forma completamente negativa, pois o Vasco, que levou os 2 jogos em São Januário contra Botafogo e Palmeiras para Mané Garrincha, não pontuou em nenhuma das 2 partidas. Foram 2 derrotas em 2 jogos em que, na minha opinião, jogando dentro de São Januário, o Vasco poderia vencer ou até mesmo, no mínimo, empatar as 2. O Vasco sairia desses 2 jogos pelo menos com 3 ou 4 pontinhos conquistados. Mas o Vasco preferiu a questão financeira do que a questão desportiva. Pontos que poderão pesar sim lá no final do Campeonato Brasileiro, tá? Olhando até, infelizmente, um rebaixamento. Talvez são 3, 2 pontinhos que farão o Vasco ou cair ou ficar na primeira divisão. Entretanto, mesmo com relação a essa informação, foram, durante o passar das horas, né, tendo mais novidades com relação a isso. O próprio Mané Garrincha, ele se manifestou e disse que a princípio não haveria nenhuma partida entre Vasco e Bahia no local. E logo em seguida também o próprio diretor da Arena BRB disse que o Mané Garrincha não terá como receber essa partida entre Vasco da Gama e Bahia. E por fim, o próprio Vasco da Gama, através de sua assessoria, também confirmou que essa partida será em São Januário, tirando qualquer possibilidade do jogo entre Vasco e Bahia acontecer no estádio Mané
Garrincha. Inclusive, a informação é que nesse momento não existe a intenção por parte da diretoria cruzmaltina de vender mais mandos de campo no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos restantes deverão ser realizados no Rio de Janeiro. Até surgiu a possibilidade do jogo contra a equipe do Corinthians no início desse segundo turno acontecer em outro local, sem ser São Januário, por conta da quantidade de torcidas do Corinthians fora de São Paulo e da quantidade de torcida do Vasco fora do Rio de Janeiro. Mas diante do momento ruim desportivamente que o Vasco está tendo, o Vasco está optando por, dentro das quatro linhas, utilizar da pressão do São Januário, do seu torcedor, para conseguir conquistar pontos. Então, diante disso, você que ouviu isso durante essa quarta-feira, eu venho aqui te informar, não há nada entre Vasco e Mané Garrincha para que esse jogo contra o Bahia ocorra em Brasília. O jogo, nesse momento, tá mandado, será em São Januário com mando de campo, do nosso Vasco. Show? Tem muita informação agora com relação a zagueiro, venda de Lucas Piton, chegada aí de Pedro Rocha, mas antes de trazer todas as informações, tem um recadinho aí do Renda Extra, então fique ligado, fique de olho e depois volte para a gente te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. Uma coisa dentro do Vasco da Gama é certa, a vida financeira do nosso clube não tá nada boa. Mas olha, amigo vascaíno, se a sua vida financeira tá tranquila, esse recado que eu tenho para dar não é para você. Mas se ganhar 200 ou 300 reais por dia, ajudaria você a respirar mais tranquilo no final do mês. Então, para tudo que você está fazendo aí e presta atenção. Um celular com internet é exatamente o que você aí precisa. O que faltava era um método que está colocando dinheiro no bolso de muita gente comum e que pode funcionar para você também. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700. Acabou de cair na conta bancária. E o melhor, sem nenhum risco, tem suporte passo a passo e garantia de satisfação. Nada a ver com, infelizmente, os golpes que você vê dia a dia na internet. Agora é o seguinte, você precisa clicar apenas aqui, ó, no link que tá na descrição e também no comentário fixado. Garante a sua vaga com valor simbólico e descubra, amigo vascaíno, que tem feito tanta gente mudar a sua vida em tão pouco tempo. Mas corre, porque as vagas elas são promocionais e tá sumindo bem rápido. Então, ó, clica agora, tá no link da descrição ou do comentário fixado e depois vem aqui no canal do Gigante Vasco e me agradece, porque eu tenho certeza que você vai agradecer. Bom, amigo vascaíno, depois desse recadinho aí da renda extra, eu, Lucas, sigo aqui com Fala Gigante, mas rapidinho volto a repetir, tá? Aproveita, link aqui na descrição ou no comentário fixado e corre, cara, porque isso pode, de fato, mudar a sua vida. Show, vambora então para as informações do nosso cruzmaltino. A começar aqui primeiramente sobre o caso Lucas Piton, o lateral esquerdo que é o líder em assistências, tendo 17 e também cruzamentos certos com 174 entre todos os laterais do Brasileirão desde o momento em que ele estreou com a camisa do Vasco em 2023, hoje desperta o interesse de mais um clube. Lucas Piton é um dos poucos atletas do Vasco, que janela após janela sempre vem um clube do futebol europeu interessado na sua contratação. Um dos principais motivos, que faz Lucas Piton ser um jogador tão atrativo ao mercado europeu é a questão do seu passaporte, se é assim que a gente pode falar. E é exatamente assim. O Lucas Piton é um jogador de dupla nacionalidade. Ele é brasileiro, mas ele também tem a nacionalidade italiana. Ele tem na sua família italianos e automaticamente ele é um cidadão também italiano. Isso facilita muito para uma saída do futebol brasileiro e uma ida ao futebol da Europa. Não à toa, nas últimas janelas, por exemplo, a Genoa tentou tirar o Piton, o Milan tentou tirar o Piton, não tiraram especificamente, mas demonstraram interesse, sempre com frequência
vem ao Brasil. Empresários, agentes acompanharam o Lucas Piton em alguns jogos porque é um jogador assim que brilha aos olhos do mercado europeu. E o último desses clubes foi o Girona. Informações aí do All Sport é que o Girona fez uma primeira abordagem nos bastidores e buscou algumas informações sobre eventuais valores em uma negociação pelo lateral esquerdo Lucas Piton. Ele é visto aí de fato pelo clube espanhol como uma boa alternativa pelo passaporte europeu que tem, um fator que pesa bastante, inclusive, no futebol da Espanha. O Girona, para você aí que não conhece, é um clube do Grupo City e ele busca hoje um lateral esquerdo para substituir, para repor a saída do lateral titular, que é o Miguel Gutiérrez. Então enxerga o Lucas Piton como a grande alternativa para esta perda. A expectativa é que assim que Miguel Gutiérrez vista a camisa do Napoli, tenha as negociações concluídas, o Girona venha com mais força aqui ao Brasil para tentar tirar o Lucas Piton do nosso Cruz Maltino. Eu sou muito sincero, sou muito honesto, não tem que ficar passando pano para nada. Chegando uma oferta boa, eu acho que de 30, 35, 40 milhões de reais, primeira coisa que o Vasco da Gama tem que fazer é vender o Lucas Piton. O Lucas Piton acho que é um lateral assim, ok, mas também nada demais. Vejo simplesmente, por exemplo, o Leandrinho com muito mais potencial do que o próprio Lucas Piton. Mas vamos ficar ligado. Mais uma novela que se inicia dentro do nosso Cruz Maltino. Dessa vez a novela Lucas Piton, né, amigo? Vamos embora então prosseguir aqui com as informações do nosso Vascão. Quero falar com vocês nesse momento, amigo torcedor vascaíno, com relação à questão envolvida com zagueiro. O Vasco ele tem como prioridade a contratação de um jogador pro sistema defensivo. Isso é um fato. Depois de um primeiro momento em que a diretoria, junto com a comissão técnica, principalmente do Fábio Carille, entendiam, né, que a questão defensiva era uma das únicas questões dentro do elenco que estavam fechadas, que não havia possibilidade de uma contratação para fechar a zaga. Após a chegada do diretor executivo Admar Lopes e da comissão técnica do Fernando Diniz, essa questão defensiva passou a ser um grande problema. O Vasco ele não está conseguindo se acertar, né, com relação à sua linha defensiva e mais do que nunca fica nítido hoje, depois dos problemas que aconteceram, que o Vasco ele tem urgência na contratação de um zagueiro. E isso internamente passou a ser prioridade. Não à toa o mercado vem oferecendo ao Vasco alguns atletas, né? O portal RT Sport, por exemplo, trouxe a informação que o zagueiro Domingos de Souza Coutinho Menezes Duarte, mais conhecido apenas como Domingos Duarte, um português que hoje veste a camisa do Getafe, ele foi oferecido ao nosso Cruz Maltino, o nome que foi colocado à mesa da diretoria do Vasco, mas o próprio Vasco da Gama recusou. Um jogador de 30 anos de idade, e 1,92 m de altura, conhecido muito pelo seu jogo aéreo, um jogador que soma convocações inclusive pela seleção de Portugal, mas a diretoria Cruz Maltina, através de um pedido da comissão técnica, não avançou nas negociações. E a minha pergunta é, quando o Vasco vai começar a avançar em alguma coisa? E eu até, Lucas, começo a trazer nomes, porque o Vasco ele precisa de zagueiro. Outros clubes do Brasil também precisam de zagueiros. Fortaleza, por exemplo, um clube que está no mercado à procura de jogador. Está quase fechando, inclusive, com o atleta para reforçar o seu sistema defensivo. Um bom jogador, inclusive, que o Fortaleza achou um achado do setor de scout do clube nordestino que funciona. Diferente do setor de scout do nosso Vasco da Gama, que quando tenta buscar alternativas, acha Lloyds Augustos, Benjamins Garrés. Essa é a situação. Fortaleza hoje ele negocia a contratação de Rodrigues, um zagueiro que vem de uma temporada bem interessante na MLS, tem excelente participação ofensiva, um jogador de 27 anos, tem passagens até pelo Grêmio. Esse é o jogador que o Fortaleza deve contratar. Mas também nessas últimas horas tivemos a informação que o Fortaleza, além desse jogador chamado, Rodrigues, o Fortaleza também negocia a contratação do Dorian, um jogador que tem 7 temporadas seguidas no futebol mexicano, jogando em alto nível pelo Santos Laguna e também pelo Atlas, além também de passagens pelo futebol europeu, como o Olympique de Marselha, o Granada da Espanha, passagens pelo Yeni Malatyaspor do futebol turco, um jogador interessantíssimo, que nesse momento o Atlas está sim com a intenção de uma venda, abre a possibilidade de uma venda, e um valor que pode custar cerca de 3 milhões de dólares. O Vasco se mostrou disposto a pagar ao Nino, junto ao Zenit, 5 milhões de dólares. O Atlas quer 3 milhões de dólares
pelo Dória, uma baita oportunidade de mercado. Um jogador que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. A pergunta que eu, Lucas, faço é: cadê o Vasco, cara? Cadê o Vasco? O Fortaleza tá perto de enviar uma proposta e selar negócio pelo Dória, que é um baita jogador. É esse líder, talvez, que a comissão técnica tá pedindo à diretoria. Canhoto. Um jogadoraço, um bom atleta, 30 anos, numa idade boa para um jogador que atua no sistema defensivo. E a pergunta que eu faço é: cadê o Vasco da Gama? É muito preocupante essa situação do nosso Cruz Maltino no mercado. Fortaleza está se movimentando, o Fluminense está se movimentando, o Grêmio está se movimentando, o Santos está se movimentando, o Juventude está se movimentando, o Vitória se movimenta e o Vasco não. A única contratação que o Vasco fez na janela se chama Thiago Mendes. Nada contra o atleta, mas com todo respeito, Thiago Mendes não muda patamar de time nenhum. Outro nome aí que pode ser uma grande oportunidade, alô diretoria, pode falar que não, você, mas eu acho que pode ser sim. Diego Pituca. Jogador que estava no Santos agora, um atleta que eu acho interessante. É um meio-campo que pode atuar como um camisa 10. Eu não estou falando que é um grande jogador, mas como composição de elenco hoje, é um nome melhor de muitos atletas que estão dentro do Vasco, como Garré, como Lodi Augusto. Jogador que iniciou a sua carreira nos clubes menores, né, ali de São Paulo, aí se destaca no Botafogo, vai para o Santos, consegue ter temporadas bem legais no Santos entre os anos de 18 e 20. Com esse destaque, ele vai para o futebol de Japão vendido. E ele volta ao Santos no ano passado, é o capitão da Série B do Campeonato Brasileiro, sobe com o Clube Paulista, fica nessa temporada e assina uma rescisão contratual mútua com o Clube Paulista. Tá livre no mercado, livre para fechar. Cadê o Vasco nessa situação, cara? Então, assim, eu me preocupo. Nesse momento, eu, Lucas, sou adepto a falar até. Traz um Pedro Rocha da vida, que hoje é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador hoje que é um dos grandes destaques da segunda divisão. Um atleta que tem na temporada, vestindo a camisa do Remo, 14 gols. Traz um Pedro Rocha. É melhor trazer um Pedro Rocha do que não trazer nenhum jogador. Eu vi um vídeo há um tempo do Casimiro Miguel, da Cazé TV, os grandes influenciadores hoje até mesmo de Vasco da Gama, que é a grande realidade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas às vezes você se cansa dos ruins. Você pode falar: o Pedro Rocha é ruim, o Diego Pituca é ruim. Tá bom, mas às vezes você se cansa dos ruins que tem dentro do Vasco e você quer começar a ver outros ruins. Eu quero ver novos. Se o Pedro Rocha é ruim, eu quero ter um novo ruim. Que venha é melhor vir um novo ruim do que não ter ninguém. Ou que ter os mesmos que estão lá. Eu prefiro sim um Pedro Rocha chegar. Eu prefiro sim um Diego Pituca chegar. Do que ficar vendo Lodi Augusto. Do que ficar vendo Garré. Do que ficar vendo esses atletas que em nada agregam ao Vasco. E o Pedro Rocha é um jogador que pode fechar. O nome que está sendo ventilado nos bastidores do Vasco, mas que até o momento não houve absolutamente nada. O nome que hoje é o artilheiro da Série B, vive um dos melhores momentos da sua carreira, o nome que pode fazer uma sombra sim ao Pablo Verratti. E a informação do canal Vasco, após entrar em contato com o empresário do jogador, é que até o momento não chegou nada. Afirmou a pessoa que cuida da carreira do atacante. Mas na sequência a fonte revelou os detalhes e disse assim, olha, abre aspas, o contrato do jogador é até o final deste ano com o Remo. Se o clube carioca, no caso Vasco, demonstrar interesse, tem jogo e é possível. Foi o que disse o staff do atleta. Então assim, amigo, é uma ótima opção. É uma grande possibilidade de negócio. Assim como o Diego Pituca é. Assim como o Dória é. Se a diretoria estava disposta a pagar 5 milhões pelo Nino, por que não pagar 3 pelo Dória, gente? Amigo, sinceramente, tem como fazer futebol. Não é tão difícil, não. Só espero que essa gestão faça, porque infelizmente nesse momento não está fazendo, amigo. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, tá? Dessa quarta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!